noite, graça e paz. Boa noite, nós os abençoamos em nome de Jesus, que o Senhor os visite nesse feriado prolongado e que a paz do Senhor esteja convosco. Vamos orar? Vamos. Obrigada, Senhor, por esse dia, pelo conforto do Senhor que esteve sobre nós. Em nome de Jesus, Deus, abençoe a vida dessas pessoas que estão vendo esse vídeo e das pessoas, Deus, que elas tenham uma boa noite de sono. Em nome de Jesus, amém. Amém. E um feliz Páscoa. Amém. O nosso assunto de hoje é sobre o perdão. Lá em Atos dos Apóstolos, tem a história de Estevão, que é considerado o primeiro mártir da história do cristianismo. Estevão, a partir do capítulo 6, a partir do versículo 8, a gente vai ler algumas partes, porque não dá para a gente ler tudo, porque o tempo é resumido, mas para vocês terem uma ideia. Estevão, o primeiro mártir, Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamados dos libertinos e dos sirineus, dos alexandrinos e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram uns homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavra blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo contra ele, o arrebataram e o levaram ao conselho, e apresentaram falsas testemunhas e diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei, porque nós lhe ouvimos dizer que Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Suborno é uma palavra que parece que persegue a humanidade desde a sua existência. E a gente está acostumado a ver isso, as pessoas na política, em vários lugares, nas empresas, que infelizmente é algo que a gente tem que estar orando sempre para que Deus esteja se manifestando e que essas coisas, para diminuir o grau de injustiça que o suborno ainda provoca na nossa nação, que gera uma onda de corrupção. Estevão era um homem cheio do Espírito Santo, cheio da palavra de Deus, cheio de Deus. A partir do capítulo 7, Estevão começa um discurso que ele faz um resumo todo o Velho Testamento. Ele faz um resumo desde Abraão, dos patriarcas, da fuga para o Egito, de Moisés tirando o povo do Egito, levando para a terra prometida. E ele faz um resumo belíssimo. Se você tiver a oportunidade de ler, você está com esse feriado todo aí, leia o capítulo 6 e o 7. 7 completo, que você vai ter uma noção exata do que está sendo dito aqui relacionado com Estevão. Então Estevão, ele pregou para esse pessoal, fez um resumo de toda a palavra de Deus, de uma forma usada, que ele foi usado tremendamente pelo Espírito Santo de Deus. E isso, ao invés de trazê-los para Deus, isso provocou uma ira, porque era uma luta dos doutores da lei para aceitar a palavra de Deus. Lógico que Deus tinha um propósito em tudo isso para que o Evangelho chegasse até a gente, mas a gente não vai entrar nessa parte agora. Mas só para vocês compreenderem como o coração do homem
faz para conseguir determinados objetivos que interessam. Então, depois que ele fez todo esse discurso, e aí no versículo 53 do capítulo 7 de Atos, aí fala assim, diz assim: vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos, isso ele está falando para os judeus, e não aguardastes, e ouvindo eles isso, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à destra de Deus. Amém. Glória a Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Exatamente como Jesus disse, né? Mas eles gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. Expulsando-o da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram-se aos seus pés e aos pés de um mancebo chamado Saulo. Guarde bem esse nome, Saulo. Mancebo chamado Saulo. E apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. A morte morreu? Morreu. A morte por apedrejamento é uma das mortes, deve ser uma das mortes mais terríveis, porque vai aos poucos, a pessoa vai sofrendo, e Deus, né, o Espírito Santo se apoderou de Estevão de uma maneira tão forte que ele foi capaz de dizer essas palavras ainda antes de desfalecer completamente, antes de morrer. E ele usou uma palavra semelhante às palavras ditas por Jesus, que antes de morrer, Jesus também perdoou aqueles que o crucificaram e aqueles que o estavam tirando a vida dele, né, ali na cruz naquele momento. Então, só para a gente entender, se Estevão ele foi capaz de perdoar em uma situação de tanto sofrimento, por que nós resistimos tanto em liberar perdão para as pessoas? E eu sei que é difícil até você falar, mas a pessoa que eu feri, e não é só você ferir, que me feriu ou que você feriu, porque tem os dois lados, né? A gente tem uma história que a gente tanto apanhou como bateu no mundo espiritual, de fazer coisas que não agradavam a Deus. Tanto a gente foi vítima como a gente foi o agente. Então, você fala, poxa, mas eu nem tenho acesso mais a essa situação, são pessoas que eu nem tenho mais contato, não sei por onde anda e tudo. Mas entra no teu quarto e libera perdão. Lembra, o Espírito Santo vai trazer à sua mente as situações que precisam ser resolvidas. E o principal beneficiado com o perdão é você mesmo. Essa pessoa ela vai ser liberta no mundo espiritual também. Se você feriu ou foi ferido, cita essa situação diante de Deus e fala: Senhor, eu peço perdão por aquilo que eu fiz com fulano, ou eu perdoo fulano. E se você tem a oportunidade de pessoalmente estar falando com essa pessoa, vai e faça isso. Ah, mas eu não sinto nada. Olha, o perdão é muito mais do que um sentimento, é uma atitude. A partir do momento que você toma essa atitude, independente do seu sentimento, sabe o que acontece? Deus vai trabalhar o seu sentimento e vai trazer cura ao seu interior. Então liberte-se, libere perdão para aquelas pessoas que você sabe que precisa de liberar perdão, e peça perdão, mesmo que essa pessoa não esteja presente fisicamente.
Se não está fisicamente, você chega diante de Deus, expõe essa situação. E se você feriu uma pessoa, fala: Senhor, eu quero que o Senhor libere essa pessoa no mundo espiritual, que o Senhor me perdoa pelo que eu fiz em relação à vida dessa pessoa e que essa pessoa tenha liberdade para viver. Você vai ver que a sua vida vai fluir, você vai ficar mais leve e as coisas vão acontecer, coisas que estão paradas no mundo espiritual por causa da liberação de perdão. Deus vai começar a trabalhar em você. Essa história, por que Deus colocou no meu coração essa história? Eu creio que, né, Deus, eu sempre coloco diante de Deus para estar trazendo uma palavra aqui, é que essa história, vocês se lembram lá que está escrito aqui Saulo. Quem não sabe, para quem não conhece, Saulo, ele é o mesmo Paulo. Ele era Saulo e depois da conversão ele passou a ser chamado de Paulo. Ou no nome dele, eu não sei se constava Paulo também, ou essa mudança de Saulo só passou a usar o outro nome, ou se realmente como foi essa mudança. Mas ele passa a ser chamado, e ele é conhecido na Bíblia como Paulo. De Saulo ele virou Paulo depois da conversão. Só para você entender a força do perdão. Ele estava aqui, ele consentia, ele participou da morte de Estevão. Quando Estevão fala, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, Estevão liberou Saulo, que é o Paulo que nós conhecemos no Evangelho, no mundo espiritual. E isso, ele foi usado pelo Espírito Santo, e Paulo se torna um dos maiores pregadores de todos os tempos. Foi a pessoa que escreveu quase todo o Novo Testamento, grande parte do Novo Testamento. Então você vê a seriedade de se liberar perdão. E o que Estevão fez, naquele momento, lógico que tudo Deus tem um propósito, mas naquele momento a atitude de Estevão, seguindo, orientado pelo Espírito Santo, ele estava mudando a história de Paulo. Ele estava mudando a história de Paulo. E é importante vocês entenderem isso. Eu tenho só para terminar, eu já ouvi testemunhos de pessoas que foram liberadas no mundo espiritual. No caso do Paulinho Bang Bang, que era um assaltante de banco, e eu vi isso pela televisão, a reportagem na época que aconteceu. E ele participava de uma gangue que atirou num assalto a banco, matou uma criança. Eles atiraram, mataram uma criança que estava no colo da mãe e matou a mãe também. Esse Paulinho Bang Bang, o pai dessa menina, o marido dessa mulher que morreu, ele foi entrevistado pela Rede Globo, e aí eles perguntaram para ele o que ele achava disso. Ele falou: o que está faltando é o amor de Jesus no coração das pessoas. Ele não amaldiçoou. Então, pelas palavras dele, ele perdoou aquele pessoal. E depois eu vi o testemunho desse Paulinho Bang Bang lá na Lagoinha. Ele tinha cumprido a pena dele, ele se converteu e ele estava pregando o evangelho da palavra de Deus. Então, assim, mais um exemplo de alguém que foi liberado no mundo espiritual e foi fazer a obra de Deus. Então, não tenha medo, nem receio. Fala: Senhor, me dá força. Eu quero perdoar e eu vou liberar perdão. Amém? Amém. Que o Senhor te abençoe, que essa semana seja uma semana abençoada na sua vida em todos os aspectos. Amém? Amém. Antes eu quero falar uma coisa. Se você gostou desse vídeo, curta e se inscreva no nosso canal e mande para alguma pessoa. Beijos, boa noite. Amém.